Eu estava prestes a arruinar a minha vida por um homem que nem sequer sabia o meu nome. A minha mão tremeu ligeiramente quando deslizei o recibo dobrado sobre o linho branco ao lado do seu copo de cristal, manchando a tinta no processo. À distância parecia uma conta. De perto, se ele realmente lesse, era uma sentença de morte para mim ou para as pessoas que o estavam a perseguir. Talvez para ambos. Gostaria de alguma sobremesa para si e para o seu convidado esta noite, senhor? Perguntei, tentando ignorar a sensação de que o meu pulso estava a tentar sair da minha garganta. A namorada dele riu-se de algo no telemóvel. O som era alegre e falso em contraste com o murmúrio baixo da conversa sofisticada. Atrás de Dante Russo, a cidade brilhava através das paredes de vidro. Manhattan à meia-noite, um reflexo de 1000 vidas que não eram a minha. 20 minutos antes, eu estava na última cabine do banheiro feminino, com a porta trancada, a navegar pelo meu telemóvel durante o meu intervalo de 5 minutos, quando a porta se abriu e um par de sapatos de salto alto vermelhos clicou no chão de mármore. O perfume dela chegou primeiro, forte e caro. O banheiro deste lugar era uma câmara de eco. Mármore e vidro. Nada macio o suficiente para absorver o som. Até os sussurros ricocheteavam. Eu disse-te que ele está na mesa da janela. A voz dela flutuou por cima da parede do cubículo, baixa, mas um pouco alta demais para uma conversa privada. Ela parou junto ao vidro, ouvindo quem estava do outro lado, e depois continuou. Os outros já estão em posição. Um está no bar e 3 estão perto da entrada da cozinha. Terás um tiro certeiro assim que ele se sentar. A minha mão congelou no ecrã. Parei de respirar. A água correu por um segundo. Ela abriu a torneira, o som da água abafando algumas das palavras, mas ainda assim consegui captar as mais importantes. Então, o tom dela baixou e ela mudou para uma língua que eu não entendia. Era mais suave e rápida, como se ela estivesse envolvendo o resto dos detalhes num código inquebrável. Fiquei muito quieta, com os pés firmemente no chão, rezando para que ela não se abaixasse e olhasse debaixo do cubículo. A porta abriu-se e fechou-se novamente. Um momento depois, os seus saltos ecoaram pelo corredor. Só quando tive a certeza de que ela tinha ido embora, é que destranquei o cubículo e saí, com o coração a bater forte enquanto as frases, uma no bar e 3 perto da cozinha, ressoavam nos meus ouvidos. Quando o meu intervalo terminou e voltei ao salão da loja, não foi difícil juntar as peças. Havia um homem no bar, a bebericar a mesma bebida. 3 perto da cozinha, mais preocupados com o que viam do que com os seus pratos. No início, ele não olhou para mim. Apenas levantou o copo. A bainha do casaco do fato deslizou para trás o suficiente para revelar a borda de um relógio obscenamente caro. Então, o seu olhar baixou para o jornal. Reddit, implorei silenciosamente. Lê agora! Ele desdobrou-o casualmente com 2 dedos, como se fosse a 100ª nota que um empregado lhe tinha passado naquela noite. Os seus olhos percorreram as palavras e, por meio segundo, nada mudou. Depois, tudo mudou. O seu maxilar apertou-se. Foi isso. Não houve recuo, nem palavrões, nem olhares dramáticos para as janelas ou saídas. Apenas uma ligeira mudança, do tipo que só se notaria se passasse as noites a estudar o humor dos homens ricos, porque a sua renda e os sapatos escolares do seu irmão dependiam disso. Algum problema? Perguntou a namorada dele, inclinando-se para ele. O perfume dela era tão forte que me fez lacrimejar os olhos. O olhar de Dante elevou-se para o meu, prendendo-me no lugar como um holofote. De perto, os seus olhos eram mais escuros do que pareciam do outro lado da sala, quase pretos, emoldurados por pestanas que nenhum homem deveria ter. Fica, disse ele suavemente. Não foi alto, mas os meus pés obedeceram antes que o meu cérebro pudesse registrar o que estava a acontecer. Fiquei com Trey agarrado ao meu peito, o meu coração batendo contra o metal como se quisesse sair. Ele colocou o bilhete virado para baixo em cima da toalha de linho, como se não fosse nada, como se não dissesse, a tua namorada traiu-te. Havia 4 homens lá dentro, um no bar e 3 perto da cozinha. Havia um atirador no edifício em frente. 15º andar, janela de canto. Eles estão aqui para te matar. Acho que vamos dispensar a sobremesa, disse ele, com uma voz tão suave quanto o uísque no seu copo. Mas preciso de um momento com o gerente e contigo, Cassie. Ele lembrava-se do meu nome.
Claro que sim. Homens como Dante Russo não iam a restaurantes como este sem saber tudo sobre as pessoas na sala. Posso chamá-lo para ti, consegui dizer. Ele inclinou ligeiramente a cabeça e, algures atrás de mim, um dos seus seguranças moveu-se. Não precisei de me virar para saber quem era. Reparei neles assim que se sentaram, ombros largos e auriculares disfarçados de tecnologia chique. Sem bebidas, disse eu. Dante murmurou. Fique, os pelos da minha nuca se arrepiaram. Foi quando as luzes da casa captaram o menor reflexo no vidro atrás dele. Era um brilho do prédio do outro lado da rua, exatamente onde eu o tinha visto 10 minutos antes, durante o meu intervalo. O atirador tinha acabado de ajustar a mira. Abaixe-se! Deixei cair a bandeja e me lancei. O barulho do metal e do vidro se quebrando foi abafado pelo estrondo da janela explodindo para dentro. Bati com força no ombro de Dante, derrubando-o para o lado, e a bala atravessou a janela onde sua cabeça estava. A namorada dele gritou. A sala entrou em caos. Cadeiras foram arrastadas, pessoas gritaram e alguém chorou. A equipa de segurança de Dante cercou-nos como uma parede. Armas apareceram do nada e eu fui empurrado para baixo, com o rosto pressionado contra o tapete caro com aroma a vinho. Um peso pesado prendeu-me no chão, não de forma esmagadora, mas deliberada. Virei a cabeça e vi que Dante estava a proteger-me, com uma mão apoiada no chão e a outra a segurar o meu pulso com tanta força que eu podia sentir o meu pulso a bater contra os dedos dele. Não se mexa, disse ele, com a boca perto do meu ouvido. A sua voz era fria e controlada, e fez meu estômago revirar. Houve outro tiro, seguido por gritos vindos da cozinha e o som inconfundível de um corpo batendo no chão. Os homens de Dante estavam se movendo de forma rápida e eficiente, conduzindo os convidados para as saídas, enquanto outros desapareciam em direção à cozinha e ao bar. Eu vi rapidamente um dos homens que eu tinha visto observando a nossa sessão. Aquele que estava a beber o mesmo uísque há 40 minutos estava deitado de bruços no chão de mármore, com uma mancha escura a espalhar-se sob o ombro. Não estava morto. O pessoal de Dante tinha recebido ordens para incapacitar, não matar, o atirador. Eu já estava controlada. O aperto de Dante no meu pulso apertou, o polegar dele pressionando contra o batimento frenético do meu pulso. Estás a tremer. Acabei de ver alguém tentar matar-te e tu impediste-o. Os seus olhos vasculharam o meu rosto. Algo indecifrável cintilou nas suas profundezas. Por quê? Eu não tinha uma boa resposta. Pelo menos, nenhuma que fizesse sentido para alguém como ele. Não sei, respondi, e era a verdade. Eu simplesmente não podia deixar isso acontecer. Os seus olhos se estreitaram como se ele estivesse tentando decidir se eu estava mentindo ou apenas sendo estúpida. Talvez ambos. Russo. Um dos seus homens apareceu ao seu lado, respirando pesadamente. Precisamos de ir agora, disse ele. O atirador desapareceu, mas pode haver mais. A atenção de Dante nunca saiu do meu rosto. Ah? Levei um momento para perceber que ele estava a perguntar-me. Eu não sei. Ela só mencionou o único tiro, mas os homens lá dentro já foram eliminados. Ele soltou o meu pulso e levantou-se num movimento suave, puxando-me com ele. As minhas pernas tremiam. Ele estudou-me, colocando a mão no meu cotovelo. Impersonal e eficiente. Quantos viste? 4. Um no bar e 3 perto da cozinha. E tens a certeza da posição do atirador? 15º andar, janela da esquina. Vi o brilho quando voltei do meu intervalo. Ele estudou-me por mais um longo momento. Senti-me estranhamente exposta, como se ele pudesse ver através do uniforme barato de poliéster e do delineador de $2 todos os erros que eu já tinha cometido. Todas as contas que não consegui pagar. Todas as mentiras que contei a mim mesma sobre como um dia iria deixar a cidade. Leva-a, disse ele ao homem ao seu lado. O quê? Tentei recuar, mas o segurança já tinha agarrado o meu braço. Preciso de ficar. Preciso prestar depoimento à polícia. A polícia, disse Dante suavemente, vai querer saber como uma garçonete sabia que havia um atirador antes dele atirar. Eles vão fazer muitas perguntas, Cassie. Perguntas que acho que você não vai querer responder. Meu estômago revirou. Eu não fiz nada de errado. Você fez algo incrivelmente certo. Ele se aproximou. Mesmo com vidros partidos a estalar sob os seus sapatos e sirenes a tocar ao longe,
Ele parecia perfeitamente calmo e controlado. Perigoso, o que faz com que sejas muito corajosa ou muito valiosa. Ainda não decidi qual das duas. Não sou nenhuma das duas coisas. Só trabalho aqui. Sirvo comida. É tudo. Já não. Ele acenou ao seu segurança. O Marco vai levar-te para um lugar seguro enquanto eu limpo isto. Não lutes com ele. Não fujas. E pelo amor de Deus, não fale com ninguém até que eu diga. Não pode simplesmente fazer o que eu faço. A voz dele baixou a um nível que me causou arrepios na espinha. Quem quer que tenha armado isso sabe que você interferiu. Eles vão querer saber o que viu e ouviu e se vai causar algum problema para eles. As palavras me atingiram como um soco. Eu estava tão concentrada em salvá-lo que não tinha pensado no que aconteceria a seguir. Não tinha considerado o facto de que, em algum lugar lá fora, alguém tinha acabado de perder muito dinheiro e reputação porque uma empregada de mesa desconhecida tinha arruinado o seu plano. O meu irmão, disse eu com a voz a falhar. Ele está sozinho em casa. Tem apenas 13 anos. Endereço. Eu o recitei antes que pudesse pensar melhor. Dante pegou no telemóvel e começou a digitar rapidamente. Marco, leva-a para a casa gramatical. Envia Tony e Luca para este endereço. Ele mostrou o ecrã a Marco, instruindo-o a ir buscar o irmão dela discretamente. Sem luzes, sem drama. Apenas levá-lo para um lugar seguro. Espere! Não pode simplesmente levar o meu irmão. Prefere deixá-lo onde está? O olhar de Dante fixou-se no meu. Ele estava sozinho e desprotegido num apartamento que qualquer pessoa com conhecimentos básicos de vigilância poderia encontrar nos próximos 20 minutos. Eu queria discutir. Queria mandá-lo para o inferno. Que não precisava da proteção dele, do seu pessoal ou da sua certeza assustadora de que a minha vida tinha acabado de se tornar um alvo. Mas as sirenes estavam a ficar mais altas. Através da janela quebrada, eu podia ver luzes vermelhas e azuis iluminando a rua abaixo. Em algum lugar da cidade, uma mulher de saltos agulha vermelhos acabara de ver o seu plano desmoronar por minha causa. Está bem, sussurrei. A expressão de Dante não mudou, mas algo brilhou nos seus olhos. Satisfação, talvez, ou reconhecimento. Como se eu tivesse acabado de confirmar algo que ele já sabia. Garota esperta. Ele se virou e gritou ordens para o resto da sua equipa. Marco, vai! Fui levada de forma rápida e eficiente por uma saída de serviço que eu já tinha usado centenas de vezes antes, mas que parecia mais do que nunca uma porta de sentido único. Atrás de mim, o restaurante era um caos. Os clientes gritavam, os gerentes berravam e havia vidros por toda parte. À minha frente estava um SUV preto com vidros escuros, conduzido por um homem chamado Marco que não sorriu uma única vez. Eu tinha salvado a vida de Dante Russo e estava a começar a perceber que talvez tivesse sido o pior erro que já cometi. A casa Gramercy não era uma casa. Era uma fortaleza disfarçada de cobertura. Era feita de aço, vidro e câmaras de segurança que provavelmente custaram mais do que todo o meu prédio. Marco acompanhou-me por um átrio onde o porteiro não fez perguntas. Entrou num elevador que exigia um cartão-chave e subiu até ao 23º andar, onde as portas se abriram diretamente para a sala de estar. Não havia corredor nem vizinhos, apenas um apartamento amplo que parecia ter sido projetado para dizer ao mundo: eu sou o dono disto, eu controlo isto, você não pertence a este lugar. Espere aqui, disse Marco, as primeiras palavras que ele falou desde que saímos do restaurante. Ele desapareceu no corredor, deixando-me parada no chão de mármore, que refletia as luzes da cidade das janelas do chão ao teto. Peguei o meu telemóvel. Tinha 12 chamadas perdidas do gerente do restaurante. 6 mensagens da minha colega de trabalho em me perguntando se eu estava bem. Não havia nada do meu irmão, o que significava que ele estava a dormir ou a ignorar-me. Ambas as hipóteses igualmente prováveis para um adolescente de 13 anos numa sexta-feira à noite. Comecei a ligar-lhe, mas parei. Se o pessoal do Dante já estava a caminho para o buscar, ligar-lhe poderia acordá-lo, assustá-lo ou, pior ainda, alertar quem quer que estivesse a vigiar o nosso prédio de que algo estava errado. Alguém estava realmente a vigiar o nosso prédio? Ou o Dante era apenas paranoico? O teu irmão está bem? Eu me virei. Dante estava no corredor, sem o casaco e com as mangas arregaçadas até os cotovelos. Havia um corte na maçã do rosto dele que eu não tinha notado antes, provavelmente causado pelo vidro quebrado,
e já coagulando. Como tu sabes? Os teus homens acabaram de sair. Estão a 10 minutos do teu endereço. Estou de olho no prédio. Não há nenhuma atividade em comum. Não há carros que não pertençam ao local. Ele passou por mim em direção à cozinha, que era toda feita de granito preto e aço inoxidável. Senta-te. Prefiro ficar de pé. Ele olhou para mim, então. Olhou de verdade. E vi algo mudar na sua expressão. Não era suavidade. Homens como Dante Russo não suavizavam. Em vez disso, ele estava a se recalibrar, como se tivesse acabado de se lembrar que eu era uma pessoa e não apenas uma joia. Estás em choque, disse ele, mais observando do que ordenando. Senta-te antes que caias. Os meus joelhos escolheram aquele exato momento para tremer e trair-me. Afundei-me num dos bancos do bar e agarrei a borda do balcão. Dante serviu 2 dedos de líquido âmbar num copo de cristal e deslizou-o na minha direção. Bebe. Não bebo, disse eu. É uísque, não é veneno. Bebe. Peguei o copo. As minhas mãos tremiam tanto que a bebida balançava. Tomei um gole e imediatamente me arrependi. A queimadura era forte e cara. Não tinha nada a ver com a vodka barata que às vezes compartilhava com a Amy depois de turnos particularmente brutais. Tudo, disse Dante. Bebi. O calor se espalhou pelo meu peito, soltando algo apertado e assustado que estava preso ali desde o primeiro tiro. Melhor? Não, pensei, pousando o copo com mais força do que pretendia. Nada nisto está melhor. Acabei de ver alguém tentar matar-te. Fui arrastada para fora do meu trabalho. Agora enviaste estranhos para levar o meu irmão mais novo à meio da noite. Por isso não me sinto melhor, mas estás zangada. Ele quase sorriu. Isso é melhor do que estar aterrorizada. Estou as duas coisas. Eu sei. Ele encostou-se ao balcão à minha frente com os braços cruzados. Conta-me exatamente o que ouviste naquela casa de banho. E foi o que fiz. Contei-lhe sobre os saltos agulha vermelhos, o telefonema, as partes em inglês e as partes que não eram, e como ela tinha dito, junto ao copo, estiro certeiro. Também lhe contei como tinha juntado as peças quando voltei ao andar. Dante ouviu sem interromper, com uma expressão indecifrável. Quando terminei, ele permaneceu em silêncio por um longo momento. A outra língua, disse ele finalmente. Era russo? Talvez? Não sei. Não sou boa a adivinhar. Fechei os olhos, tentando lembrar-me do ritmo da língua e das consoantes ásperas. Soava agudo, não tão fluido como o espanhol ou o francês. Era mais como abrir os olhos. Sim, talvez russo. Algo sombrio cruzou o seu rosto. A avó de Vivian era russa. Ela não fala frequentemente. Vivian, esse é o nome dela. Ou era. Ele afastou-se do balcão e caminhou até as janelas. A cidade estendia-se abaixo de nós. 1 milhão de luzes fingindo que o mundo era seguro. Ela deixou de ser minha namorada no momento em que me traiu para a Vulov Bratva. A quê? A máfia russa. Há 2 anos que tentam entrar no meu território. Tenho resistido. Ele virou-se para mim, com a silhueta recortada contra o horizonte. Aparentemente, a Vivian decidiu que preferia estar do lado vencedor. Achas que eles vão atrás de mim porque estraguei o plano deles? Acho que não, eu sei. Ele aproximou-se de mim, de modo que tive de inclinar a cabeça para manter o contato visual. Custaste-lhes dinheiro, tempo e reputação. No meu mundo, isso é uma sentença de morte. A única questão é se eles vão tentar usar-te como moeda de troca ou simplesmente eliminar-te primeiro como testemunha. O meu estômago revirou-se. Isto é uma loucura. Eu não sou ninguém. Sou apenas uma empregada de mesa que nem sequer teve dinheiro para consertar o lavatório da casa de banho no mês passado. Tu não és ninguém. A sua voz baixou. Agora és a mulher que salvou a vida de Dante Russo. Isso torna-te extremamente valiosa para mim e para todos que me querem morto. Não quero ser valiosa. Só quero ir para casa. Não podes fazer isso. Não podes simplesmente manter-me aqui. Não estou a atrasar-te. Estou a proteger-te. Ele apoiou as mãos na bancada de cada lado de mim. Não estava propriamente a encurralar-me, mas estava perto o suficiente para que eu sentisse o calor do seu corpo e percebesse o perigo controlado. Há uma diferença, não há? Olhei nos seus olhos, recusando-me a desviar o olhar, mesmo que todos os meus instintos me dissessem para recuar. Porque, da minha perspectiva, isto parece muito com estar presa.
O seu maxilar apertou-se. Queres ir embora? Tudo bem, sai por aquela porta. Vou pedir ao Marco para te levar de volta ao teu apartamento. Podes contar à polícia porque sabia sobre o atirador. Também podes explicar aos Vulovs por que interferiste. Podes ver o teu irmão crescer com um alvo nas costas porque não conseguiste manter a cabeça baixa. Isso não é justo. Nada nisto é justo, Cassie. Ele não se mexeu nem pestanejou. Mas é a situação em que estás. Então, queres ir embora? Eu odiei-o naquele momento. Odiava o quanto ele estava certo, o quanto me sentia presa e como toda a minha vida tinha sido subitamente dividida em antes e depois, por uma única bala. Mas mais do que isso, odiava saber. Quando rabisquei aquele bilhete, parte de mim compreendeu que estava a fazer uma escolha. Estava a escolher sair da minha vida segura e invisível e entrar em algo que me marcaria para sempre. Não, sussurrei. Não quero ir embora. Os seus olhos procuraram os meus, à procura de algo. Dúvida, talvez, ou prova de que estava a mentir. Então está tudo esclarecido. Vais ficar aqui sob a minha proteção até eu neutralizar a ameaça. Não vais sair sem o Marco ou um dos meus homens. Não contacte ninguém de fora sem primeiro me consultar. E certamente não fale com a polícia sem a presença de um advogado. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Isso não é uma resposta. É a única resposta que tenho. Ele endireitou-se, criando alguma distância entre nós, e eu pude respirar novamente. O seu irmão estará aqui em 30 minutos. Há um quarto de hóspedes no fim do corredor. A segunda porta à esquerda. A casa de banho está abastecida. Se precisares de roupa, basta pedir ao Marco. Preciso de pedir emprestado um carregador de telemóvel para ligar ao meu gerente e dizer-lhe que já está tudo resolvido. Olhei para ele. O que queres dizer com resolvido? Quero dizer que estás de licença remunerada pelas próximas 2 semanas. Trauma médico. O advogado do restaurante entrará em contato. Não pode simplesmente... Eu parei. Claro que ele podia. Homens como Dante Russo podem fazer o que quiserem. Por quê? Por quê? O quê? Por que estás a ajudar-me? Não sou ninguém para ti. Sou apenas uma rapariga que por acaso ouviu uma conversa que não devia ter ouvido. Ele olhou para mim por um longo momento. Eu podia ver algo indecifrável brilhando nos seus olhos. Você salvou a minha vida, disse ele baixinho. No meu mundo, essa é uma dívida que não levo de ânimo leve. Não quero que você me deva nada. Que pena, disse ele, virando-se para o corredor. Descanse um pouco. Amanhã vamos começar a descobrir quem mais sabia sobre esta noite e até onde vai a traição de Vivian. E depois? Ele parou na porta e olhou para trás por cima do ombro. O corte na maçã do rosto tinha parado de sangrar, mas deixaria uma cicatriz, uma linha fina que o lembraria para sempre desta noite. Então ele disse, vou garantir que isso nunca mais aconteça. Ele me deixou sozinha numa cobertura que custava mais por mês do que eu ganhava em um ano. Olhei para a cidade lá embaixo e perguntei-me quantas daquelas milhões de luzes pertenciam a pessoas que me queriam morta. O quarto de hóspedes era maior do que todo o meu apartamento. Havia uma cama king size com lençóis brancos, que provavelmente tinham uma densidade de fios que eu não sabia pronunciar. A casa de banho anexa tinha piso aquecido e um chuveiro com mais configurações do que o meu carro. O closet estava vazio, exceto por um único roupão branco pendurado num gancho. Sentada na beira da cama, tentei não pensar no facto de que eu era essencialmente uma prisioneira na casa de um estranho, esperando que o meu irmão mais novo fosse entregue como um pacote. O colchão me embalava como uma nuvem, mas eu me sentia menos livre do que no meu apartamento apertado, com a pia a pingar e as paredes finas. O meu telemóvel vibrou. Peguei nele, esperando outra chamada do restaurante. Em vez disso, era uma mensagem de um número desconhecido. Má escolha, passarinho. Devias ter ficado quieto. O meu sangue gelou. Outra mensagem chegou imediatamente a seguir. Sabemos onde moras. Sabemos sobre o teu irmão. Da próxima vez, o russo não será rápido o suficiente. Olhei para o ecrã, com o coração a bater tão forte que eu podia ouvi-lo nos meus ouvidos. Chegou uma terceira mensagem. Desta vez, era uma foto. Era uma foto do meu prédio tirada do outro lado da rua. Recente. As luzes ainda estavam acesas na janela do segundo andar da senhora Chen, o que significava que a foto devia ter sido tirada na última hora. Eu não tinha dado o meu número ao Dante nem ao seu pessoal,
Então quem quer que tivesse enviado isso devia tê-lo obtido em outro lugar. Registros de trabalho, um arquivo hackeado, qualquer coisa para provar que eles podiam. As minhas mãos tremiam enquanto me levantava, segurando o telemóvel com força, e caminhava de volta pelo corredor para encontrar Dante. Ele estava no que parecia ser um escritório, com o casaco vestido e o telemóvel encostado ao ouvido. Quando me viu, interrompeu a pessoa com quem estava a falar no meio da frase. O que aconteceu? Estendi o meu telemóvel. Ele pegou nele, leu a mensagem e a sua expressão tornou-se letal. Marco! Chamou, com uma voz tão aguda que parecia capaz de cortar vidro. Marco apareceu em segundos. Liga para o Tony agora. Dante entregou-lhe o meu telemóvel. Quero que esses números sejam rastreados e que todas as câmaras num raio de 3 quarteirões do prédio dela sejam vigiadas. Alguém acabou de cometer um erro muito estúpido. Ele voltou-se para mim e vi algo em seu rosto que deveria ter me assustado, mas não assustou. Era uma raiva fria e calculada, do tipo que não explode para fora, mas se transforma em planos e consequências que seriam muito piores do que uma bala. O teu irmão está a 2 minutos daqui, disse ele. Quando ele chegar, vais agir normalmente. Vai dizer-lhe que vai ficar com um amigo por alguns dias, porque houve um incidente no trabalho. Não lhe mostre essas mensagens, nem deixe que ele veja que está com medo. Não posso simplesmente mentir para ele. Sim, pode. Ele aproximou-se, baixando a voz. A alternativa é contar a um miúdo de 13 anos que há pessoas a ameaçar matá-lo. E isso não é um fardo que ele precise de carregar. Entendido? Eu queria discutir, mas ele estava certo. Maldito seja. Entendido, sussurrei. O elevador tocou. A mão de Dante roçou a minha parte inferior das costas por apenas 1 segundo, estudando ou reivindicando. Não sabia dizer. Não sabia dizer. Lembre-se, murmurou ele. Você está segura aqui. Ele está seguro aqui. Eu cuidarei de tudo o resto. Apesar de todas as razões lógicas para não confiar nele, acreditei nele. Meu irmão entrou na cobertura parecendo meio adormecido e extremamente irritado. Que diabos, Cass? Ele estava a usar o seu moletom favorito e os tênis que eu economizei durante 3 meses para comprar para ele. Seu cabelo escuro estava arrepiado em direções que desafiavam a física. Um tipo qualquer apareceu e disse que precisavas que eu viesse aqui. Sabes que horas são? Eu sei. Desculpa. Aproximei-me dele e dei-lhe um abraço, que ele tolerou por exatamente 4 segundos antes de se soltar. Houve um incidente no restaurante. Nada de grave, mas querem que eu tire alguns dias de folga. Pensei, quem é aquele? Ele estava a olhar para além de mim, para o Dante, que se tinha encostado à porta do escritório com os braços cruzados. É um amigo, Dante. Ele está a deixar-nos ficar aqui enquanto as coisas se resolvem. Os olhos do meu irmão estreitaram-se com a inteligência suspeita que o tornava tanto o meu orgulho como a minha maior dor de cabeça. Tu não tens amigos com lugares como este, Jake. Isso é um Rothko. Ele tinha visto o quadro na parede oposta, aquele que eu achava que era apenas uma decoração cara. Puta merda, isso é um Rothko de verdade? Eu disse automaticamente. É de verdade, disse Dante com o canto da boca levemente levantado. Tu entendes de arte? Eu entendo de valor. Jake voltou-se para mim. A sério, Cass, quem é este tipo? Alguém que nos está a ajudar. É tudo o que precisas de saber. Não é tudo o que preciso de saber. Há 3 dias, enviaste-me uma mensagem a dizer que não tínhamos dinheiro para pizza essa semana, e agora estás hospedado num lugar com um Rothko. Ele apontou para as janelas do chão ao teto. Seja lá o que for isto. Ele não estava errado. O meu irmão passou a vida inteira a ver-me contar moedas e a entrar em pânico com as contas. A dissonância cognitiva desta cobertura devia estar a gritar com ele. Olha, disse eu, tentando parecer calma. É complicado, está bem? Fiz algo no trabalho que ajudou alguém importante. E é apenas temporário. As coisas vão acalmar em alguns dias. O que fizeste? Nada ilegal. Não foi isso que perguntei. Dante afastou-se da porta. A tua irmã impediu que uma situação muito má piorasse. As pessoas que a causaram não estão contentes com isso. Até ter a certeza de que não vão retaliar, vocês os dois vão ficar aqui, onde posso mantê-los em segurança. Jake olhou para nós dois, processando a informação. Apesar de ter apenas 13 anos, ele sempre foi inteligente demais para o seu próprio bem.
Ele era esperto de uma forma que eu gostaria que ele não fosse. Então, basicamente, disse ele lentamente, Cass irritou algumas pessoas más. E tu és o bom da fita que está a proteger-nos. Não sou o bom da fita, disse Dante, mas sou o tipo que está a manter-vos vivos. É quase isso. Jake estudou-o por mais um longo momento, depois encolheu os ombros. Está bem, repeti. É isso, apenas está bem. O que queres que eu diga? Que estou com medo? Estou sempre com medo, Cass. Pelo menos aqui temos comida e fechaduras que provavelmente funcionam. Ele viu a cozinha. Posso fazer uma sanduíche? Sim, disse Dante antes que eu pudesse responder. Serve-te à vontade. Jake afastou-se, deixando-me ali parada, sentindo como se tivesse acabado de falhar em algum tipo de teste que eu nem sabia que estava a fazer. Ele é um miúdo inteligente, observou Dante. Inteligente demais. Cruzei os braços, sentindo-me repentinamente exausta. Ele não deveria ter de viver assim, disse eu, sempre com medo, preocupado se consigo manter-nos à tona. E, no entanto, ele vive. E continua de pé. A voz de Dante era mais suave do que eu esperava. Isso não é pouca coisa, Cassie. Olhei para ele. Não és o que eu esperava. O que esperavas? Não sei. Mais monstro, menos humano. A sua expressão estremeceu. Não confundas pragmatismo com humanidade. Estou a manter-te viva porque te devo isso e porque és útil. No entanto, no momento em que isso mudar, o que farás? Expulsar-nos-ás? Entregar-nos-ás aos russos? Não. A palavra foi tranquila, mas absoluta. No entanto, não vou fingir que estou a fazer isto por bondade. Não tenho bondade. Não mais. Antes que eu pudesse responder, Marco apareceu no corredor. Temos um problema, disse ele. Vivian desapareceu. Ela saiu do restaurante logo após o tiroteio. Ninguém a viu desde então. O rosto de Dante ficou frio. O apartamento dela estava vazio e tinha sido limpo. Ela sabia que tinha sido descoberta. Então encontre-a, disse ele. Ele virou-se para mim. Vai dormir. Conversaremos mais pela manhã. Não posso simplesmente... Sim, podes, disse ele. Como eu não tinha mais energia para discutir, concordei. Disse a mim mesma que amanhã tornaria as coisas mais claras. Mas no fundo eu sabia que isso só iria piorar as coisas. Não consegui dormir. Como poderia? Eu sabia que, em algum lugar desta cidade, pessoas estavam a vigiar o meu prédio, tirando fotos e enviando ameaças. Eu sabia que o meu irmão estava a dormir no final do corredor, na cobertura de um estranho, por causa de uma escolha impulsiva que eu tinha feito e que tinha destruído as nossas vidas. Às 3 da manhã, desisti de fingir e caminhei pelo corredor descalça e com roupas emprestadas, um moletom e uma camiseta que Marco tinha tirado de algum lugar, ambas inexplicavelmente do meu tamanho. A sala estava escura, exceto pelo brilho da cidade através das janelas. Pensei que estivesse sozinha até que o vi. Dante estava sentado numa das cadeiras de couro de frente para a janela, com um copo de uísque na mão. Ele estava a olhar para Manhattan como se estivesse a contar os seus inimigos entre as luzes. Também não consigo dormir, disse eu. Ele não se assustou. Provavelmente tinha me ouvido chegar a 3/4 de distância. Dormir é um luxo que normalmente não me permito. Isso parece exaustivo. Mantém-me vivo. Ele apontou para a cadeira ao seu lado. Senta-te, a menos que prefiras voltar a fingir que não estás aterrorizada. Sentei-me e cruzei as pernas. Não estou aterrorizada, só estou a processar. Essa é uma maneira educada de dizer aterrorizada. Tudo bem, estou aterrorizada. Feliz agora? Não particularmente. Ele tomou um gole da sua bebida. Mas pelo menos és honesta. Ficamos sentados em silêncio por um momento, observando a cidade respirar. Mesmo às 3 da manhã, Nova York nunca dormia de verdade. Havia luzes nas janelas e carros nas ruas, e as pessoas viviam suas vidas, completamente alheias ao fato de que, a poucos quarteirões dali, uma garçonete e um chefão do crime tentavam descobrir como não serem mortos. Posso te perguntar uma coisa? Eu disse. Pode perguntar, mas isso não significa que vou responder. Por que é que não percebeste? A armadilha? Quero dizer, disseste que a traição era a tua maior fraqueza. Então, por que é que não suspeitaste da Vivian? O seu maxilar cerrou-se, porque pensei que tinha aprendido a lição.
Da última vez que alguém próximo de mim me traiu, perdi tudo. O meu melhor amigo, o meu território, quase a minha vida. Jurei que nunca mais deixaria isso acontecer. Construí barreiras, sistemas e maneiras de testar a lealdade. Vivian passou em todos os teus testes, todos eles. Ele olhou para o seu copo. Ou assim eu pensava. Acontece que ela era apenas melhor a mentir do que eu a perceber isso. Isso não é uma fraqueza. É apenas a natureza humana. No meu mundo, o ser humano leva-te à morte. Ele olhou para mim, então, e eu vi algo cru por baixo do controlo. Queres saber a verdade? Não vi isso acontecer porque deixei de procurar. Fiquei confortável e complacente. Baixei a guarda o suficiente para ela enfiar uma faca entre as minhas costelas. Puxei os joelhos para o peito e envolvi-os com os braços. Não compreendo o teu mundo, nada disso. Como consegues viver assim? Sempre a olhar por cima do ombro e nunca a confiar em ninguém? Habituas-te. Isso é triste. É sobrevivência. Ele pousou o copo na mesa lateral com um clique suave. Achas que eu quero viver assim, constantemente a calcular ameaças e contingências e a tratar todas as relações como um potencial risco? Então por que fazê-lo? Porque a alternativa é pior. A sua voz endureceu. Eu cresci em Hell's Kitchen, quando ainda era um inferno. O meu pai tinha 3 empregos e mesmo assim não conseguia pagar a conta da luz. A minha mãe limpava as casas das pessoas e elas tratavam-na como se fosse um móvel. Quando eu tinha 14 anos, o meu pai pediu dinheiro emprestado às pessoas erradas. Quando não conseguiu pagar, eles espancaram-no tão violentamente que ele nunca mais conseguiu andar direito. Fiquei em silêncio, deixando-o falar. Aprendi uma coisa naquele dia, continuou ele. O poder não é dado, é conquistado. A única maneira de proteger as pessoas que amas é garantir que ninguém possa tocar em ti. Então eu conquistei. Construí. Tornei-me a pessoa que todos temiam. Queres sair? Ele olhou para mim. Olhou mesmo. Por um segundo, vi além do controlo frio algo por baixo. Algo cansado, desgastado e talvez um pouco quebrado. Pergunta-me novamente quando isto acabar, disse ele baixinho. Antes que eu pudesse responder, o telemóvel dele vibrou. Ele verificou e a sua expressão mudou para algo letal. Marco tinha-a encontrado. Sentei-me mais direita. A Vivian está num hotel em Midtown, no Plaza, na suíte do último andar. Ele já estava de pé, vestindo o casaco. Ela vai se encontrar com alguém em 30 minutos. Como você sabe? Porque eu sou dono do serviço de concierge. Ele digitou algo no telemóvel. Veste-te, vais comigo. O quê? Não, não vou. Esta é a tua oportunidade de ver exatamente do que me salvaste. Precisas de entender o que a Vivian estava a tentar fazer e por quê. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Está na hora de decidires por ti própria se vale a pena ter-me como alvo. Tomei essa decisão quando te passei o bilhete. Tu tomaste a tua decisão num momento de pânico. Agora podes decidir com a cabeça fria. Ele dirigiu-se para o corredor. 5 minutos, Cassie. Não me obrigues a arrastar-te. Eu não sabia o que me assustava mais. O que Vivian iria dizer, ou o que eu veria nos olhos de Dante quando ela dissesse. A praça, às 3h30 da manhã, estava mais silenciosa do que eu esperava, mas ainda assim elegante. Pisos de mármore, lustres de cristal, o tipo de luxo antigo que fazia com que as minhas calças de ganga e camiseta emprestadas parecessem uma fantasia. Dante atravessou o átrio como se fosse o dono. Talvez fosse. Marco e 2 outros homens nos flanqueavam. Discretos, mas inconfundivelmente perigosos. Ela está na suíte presidencial, murmurou Marco. 2 homens estão com ela. Identificamos um deles como Alexei Vulov. Os outros são desconhecidos. O próprio Volkov. A voz de Dante era gelada. Ela não se limitou a trair-me. Ela foi direto ao topo. Apanhamos um elevador privado até ao último andar e o meu coração batia forte contra as costelas. Mas Dante parecia perfeitamente calmo, como se estivesse a ir para uma reunião de negócios, em vez de um confronto com a mulher que tinha tentado matá-lo. Quando entramos, ele disse, fica atrás de mim. Não fales a menos que eu te diga. Aconteça o que acontecer, não reajas. Entendes o que vai acontecer? Isso depende do que a Vivian disser. O elevador abriu diretamente para a suíte. Marco moveu-se primeiro, arma na mão, limpando a entrada antes de acenar para que avançássemos.
A sala de estar era decorada em tons de creme e dourado, com janelas com vista para o Central Park. Vivian estava ao lado do bar com uma taça de champanhe na mão. Ela usava um vestido que provavelmente custava mais do que o meu carro. Quando viu Dante, ela empalideceu. Não esperava que ainda estivesse vivo, disse ele. Ele entrou na sala com uma graça predatória. Imagine a minha surpresa quando o seu namorado errou o tiro. Dois homens saíram do quarto. Um era alto, com cabelos grisalhos e um gosto impecável para se vestir. Alexei Vulov, presumi. O outro era mais jovem e tinha o físico de um pugilista, com um coldre visível sob o casaco. Russo. O sotaque de Alexei era fortemente russo. Você é um homem difícil de matar. Eu tenho prática. A atenção de Dante permaneceu fixa em Vivian. Diga-me uma coisa. Alguma coisa disso foi real? Ou eu era apenas um trabalho desde o início? Vivian pousou a taça de champanhe com as mãos trêmulas. Não é assim tão simples. É exatamente assim tão simples. Sim ou não? Não era para você se magoar. As palavras saíram da boca dela como se ela as estivesse a reprimir. O acordo era limpo. Rápido. Nunca irias perceber. Eles prometeram. O que prometeram? Que matar-me seria indolor. O riso de Dante foi agudo. E acreditaste neles? Acreditei que não tinha escolha. A sua voz falhou. Sabes como é estar contigo? Sempre a olhar por cima do ombro? Sempre a perguntar-me se hoje é o dia em que alguém vai tentar usar-me para chegar até ti? Não fui feita para este mundo, Dante. Nunca fui. Então devias ter ido embora. Ter te afastado. Em vez disso, vendeste-me a Bratva. Eu não te vendi. Fiz um acordo. Ela olhou para Alexei. Diz-lhe que o terias deixado ir embora se ele concordasse em desistir dos portos. Alex sorriu, e foi a coisa mais fria que eu já tinha visto. Claro, continuou ele. Somos homens razoáveis. Homens razoáveis não colocam atiradores em prédios, disse eu, antes que pudesse me conter. Todas as cabeças se viraram para mim. Os olhos de Dante lançaram um aviso, mas era tarde demais. Ah! Alex me estudou com um interesse que me deu arrepios. A pequena garçonete, aquela que arruinou os nossos planos cuidadosos. Cassie, não. Dante começou. Tem razão, disse eu, dando um passo à frente, apesar de todos os meus instintos gritarem para eu fugir. Eu arruinei os vossos planos porque observei esta mulher. Apontei para a Vivian, que armou para o homem que supostamente amava como se ele não fosse nada. Como se a vida dele fosse apenas uma transação. Não podia ficar ali parada e deixar isso acontecer. Que nobre. O sorriso de Alex se ampliou. Dante, onde encontrou um tesouro desses? Tão moral, tão corajosa, tão tola. Ela não faz parte disso, disse Dante com uma voz mortalmente calma. Claro que faz. Ela se tornou parte disso no momento em que interferiu. Alex se aproximou e a mão de Marco foi para a arma. Uma coisa tão bonita também. Seria uma pena se algo acontecesse com ela ou com o irmão. 13. Sim. Uma idade tão vulnerável. Meu sangue gelou. Dante moveu-se entre nós tão rapidamente que mal vi. Num segundo, Elixir estava a avançar. No segundo seguinte, Dante tinha-o pelo pescoço, pressionando-o contra a parede com o antebraço, esmagando-lhe a traqueia. Toca nela, disse Dante, cada palavra uma promessa. E vou queimar toda a tua organização até o chão. Todos os negócios, todos os bens, todas as pessoas que alguma vez receberam o teu dinheiro. Vou destruir tudo o que construíste e vou obrigar-te a assistir antes de acabar contigo. O pugilista foi buscar a arma. A arma de Marco apareceu instantaneamente e foi apontada à sua cabeça. Eu não faria isso, disse Marco calmamente. O rosto de Alex ficou roxo, mas ele conseguiu soltar uma risada abafada. Não podes matar-nos a todos. Não, disse Dante, inclinando-se para mais perto. Mas posso fazer com que desejes que eu tivesse feito isso. Achas que conheces a dor. Achas que conheces as consequências. Testa-me. Adoraria ter uma desculpa para te mostrar exatamente o que acontece às pessoas que ameaçam o que é meu. Ele soltou Alex, que cambaleou para trás, ofegante. Estamos a ir embora, disse Dante. E tu vais esquecer que Cassie existe. Esquece-a, esquece o irmão dela, esquece a morada dela, esquece o emprego dela, esquece todos os detalhes da vida dela. Porque se eu ouvir o mais pequeno rumor de que te aproximaste dela, farei com que o que aconteceu esta noite pareça misericórdia.
Os portos ainda são meus, começou Alex. Sempre serão. E se quiseres começar uma guerra por causa deles, eu vou terminá-la. Ele virou-se para Vivian. Quanto a ti, só estás viva porque matar-te seria uma misericórdia que não mereces. Mas estás morta para mim. Morta para todos no meu círculo. A partir desta noite, tu não existes. O rosto de Vivian desmoronou-se. Dante, por favor. Tu fizeste a tua escolha. Viva com ela. Ele agarrou a minha mão e puxou-me em direção ao elevador. Só quando estávamos de volta ao SUV, afastando-nos da praça, é que comecei a tremer. Desculpa, disse eu. Não devia ter falado. Simplesmente não devia. A mão dele ainda estava enrolada na minha, o seu aperto quase doloroso. Não peças desculpa por lhe teres enfrentado. Disseste para não reagir, mas reagiste mesmo assim porque viste alguém sendo insensível com a vida humana e não conseguiste ficar calada. Ele olhou para mim e algo em sua expressão fez meu coração parar. É assim que tu és, Cassie. Mesmo quando é perigoso ou estúpido, tu não consegues evitar tentar salvar as pessoas. Isso é um elogio ou um insulto? Ainda não decidi. O meu telemóvel vibrou. Recebi mensagens a noite toda. Algumas eram do restaurante, outras da Amy e uma era do meu senhorio sobre o aluguer do mês que vem. Mas esta fez o meu sangue gelar. Detetive Sarah Ramos, NYPD. Preciso de falar consigo sobre o incidente no Aurelius amanhã às 10 horas na delegacia de Midtown South. Não é opcional. O meu estômago revirou. A lei de um lado, Volov do outro, Dante no meio e eu como corda. Mostrei a tela para Dante. Ele cerrou os dentes. Ramos, disse ele. Ela vem tentando montar um caso contra mim há 3 anos. O que eu digo para ela? Nada. Não diga nada até conseguirmos um advogado para você. Não tenho dinheiro para pagar um advogado. Eu posso. Ele já estava a digitar no telemóvel. Thomas Keating é o melhor advogado de defesa da cidade. Ele vai encontrar-se conosco na esquadra amanhã de manhã. Dante, não posso deixar-te ir. Mas tu podes e vais, porque a Ramos é inteligente e implacável. Se entrares lá sem representação, ela vai distorcer as tuas palavras até que tenhas incriminado a ambos. Os olhos dele encontraram os meus. Confia em mim nisto. Por que eu deveria? A pergunta pairou entre nós, pesada e honesta. Apesar de tudo, ele disse baixinho. Sou o único que está realmente a tentar manter-te vivo. Deus me ajude. Eu acreditei nele. Ele não disse isso com arrogância. Ele disse isso como um homem que já havia decepcionado muitas pessoas e que estava determinado a não adicionar o meu nome à lista. Voltamos para a cobertura quando o amanhecer despontou sobre a cidade. O Jake ainda está a dormir, informou Marco. Não havia nenhuma atividade incomum nas proximidades do edifício. Dante acompanhou-me até ao meu quarto, que parecia estranhamente doméstico, considerando que acabávamos de sair de um confronto com mafiosos russos. Descanse um pouco, disse ele. Temos 3 horas antes de precisarmos de sair para a esquadra. Não vou conseguir dormir. Tenta mesmo assim. Ele começou a se afastar, mas parou. Cassie, sim, o que fizeste esta noite enfrentando Alex e defendendo-te exigiu uma coragem que a maioria das pessoas não tem. Ou foi estupidez. Às vezes, são a mesma coisa, disse ele com um leve sorriso nos lábios. Mas pelo que vale, fico feliz que sejas do tipo de estúpida que escreve notas de aviso para homens perigosos. Mesmo que isso tenha virado a minha vida de cabeça para baixo. Ele estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do meu rosto. Os seus dedos permaneceram na minha bochecha por apenas 1 segundo. Durma, lidaremos com o Ramos pela manhã. Ele me deixou ali, com o coração acelerado por motivos que nada tinham a ver com medo. Eu dormi, mas apenas por 2 horas. Quando acordei, o meu irmão estava parado na porta do meu quarto. Bom dia, disse ele. O Dante está a preparar o pequeno almoço. Aparentemente, ele sabe cozinhar. Quem diria que chefes do crime sabiam fazer omeletes? Jake, eu disse. Antes que comeces, eu não sou idiota, Cass. Eu sei que algo importante aconteceu. Sei que estamos aqui porque estás em apuros. E sei que o tipo lá fora não é apenas um amigo rico a fazer-nos um favor. Sentei-me e esfreguei os olhos. Então, o que achas que ele é? Acho que ele é exatamente o tipo de pessoa sobre a qual a mãe sempre nos alertou. Jake entrou e sentou-se na beira da minha cama. Mas também acho que ele está a manter-nos seguros quando mais ninguém o faria. O que quer que precises fazer, o que quer que precises descobrir,
Eu estou bem com isso. Estamos bem. Só não me excluas como sempre fazes. Não estou a excluir-te. Tu é que estás. Sempre estiveste. Desde que a mãe morreu. A voz dele falhou um pouco. Achas que eu não vejo o quanto tu trabalhas? Como tu saltas refeições para que eu possa comer? Como tu finges que está tudo bem quando eu sei que estamos a afogar-nos? Lágrimas ardiam nos meus olhos. Só estou a tentar proteger-te. Eu sei, mas já não sou uma criança, Cass. Talvez seja a hora de me deixares ajudar a carregar parte do peso. Eu o abracei. Pela primeira vez, ele não se afastou. Amo-te, sussurrei. Eu sei, também te amo, mesmo quando te fazes de mártir. Ficamos assim por um momento, até que vozes vindas da cozinha nos separaram. Vamos, disse Jake. Tenho quase a certeza de que, se não comermos logo, o Marco vai fazer aquela cara de desapontado. É assustador. Segui-o e encontrei Dante ao fogão, com as mangas arregaçadas. Ele parecia muito doméstico para alguém que havia ameaçado incendiar um império criminoso 6 horas antes. Café? Ofereceu ele quando me viu. Por favor, disse ele, servindo 2 chávenas e entregando-me uma. Os nossos dedos se tocaram e senti aquela faísca novamente. A mesma que eu tentava ignorar desde que ele me imobilizou no chão do restaurante. O detetive Ramos ligou. Mude a reunião para as 11, disse ele. Isso nos dá mais tempo. Tempo para quê? Tempo para eu te informar sobre o que ela vai perguntar. O que ela não pode legalmente obrigar-te a responder. O que ela usará contra ti se lhe deres a oportunidade. Parece divertido. Não será. Os olhos dele estavam sérios. A Ramos é boa no que faz. Ela vai fazer-te querer confiar nela. Vai agir como se estivesse do teu lado e só quisesse ajudar. Mas assim que acreditares nisso, ela vai usar tudo o que disseres para me prender. E se eu quiser prender-te? A pergunta saiu mais aguda do que eu pretendia. O Dante ficou muito quieto. Então deves contar-lhe tudo, disse ele calmamente. Todos os detalhes, todos os crimes, todas as ameaças. Porque esse é o teu direito, Cassie. Não me deves o teu silêncio, mas entende que assim que o fizeres, perderás a minha proteção e os Vulovs ainda vão querer-te morta. A única diferença é que não haverá ninguém entre eles e ti. Jake olhou para nós, confuso. O que está a acontecer? Nada, respondi rapidamente. Apenas coisas complicadas de adultos. Assuntos complicados de adultos que podem nos matar. Jake merece a verdade, disse Dante. Ele virou-se para o meu irmão. A tua irmã testemunhou algo que não deveria ter testemunhado. Ela salvou a minha vida no processo. Agora, algumas pessoas perigosas querem usá-la para me machucar. Ou pior. Vou manter vocês dois em segurança até que eu possa neutralizar a ameaça. O detetive com quem vamos nos encontrar hoje quer informações sobre mim que podem me levar à prisão. Se a tua irmã lhe der essas informações, não poderei mais proteger-vos. Essa é a escolha que ela está a enfrentar. Jake processou isso e então olhou para mim. O que vais fazer? Ainda não sei. Pelo que vale, disse ele, acho que deves fazer o que for preciso para nos manter vivos. A prisão parece melhor do que estar morto. É uma forma muito prática de ver as coisas, observou Dante. Sou um miúdo prático. Jake pegou num prato de ovos. Posso levar isto para o meu quarto? Tenho trabalhos de casa. Trouxeste trabalhos de casa? Perguntei. Tony pegou na minha mochila. Parecia uma boa ideia, já que aparentemente íamos ficar ali por algum tempo. Ele desapareceu pelo corredor, deixando Dante e eu sozinhos. Tens um irmão notável, disse Dante. Ele é a única coisa boa que já fiz direito. Duvido que isso seja verdade. Não me conheces bem o suficiente para duvidar. Talvez não. Ele aproximou-se e eu senti o cheiro de uma colônia cara, café e algo por baixo disso que era puramente ele. Mas estou a aprender. Tudo o que aprendo me faz pensar que és exatamente o tipo de pessoa que acredita ser comum, quando na verdade é extraordinária. Isso é uma frase e tanto. Não é uma frase, é uma observação. A mão dele se ergueu e inclinou o meu queixo para que eu tivesse que olhar nos seus olhos. Estás com medo, estás perdida, estás a enfrentar uma escolha impossível. No entanto, continuas de pé, continuas a lutar e continuas a proteger o teu irmão. Isso não é comum, Cassie. Então o que é? Força. O seu polegar roçou com o meu queixo. Força real, crua e bela. A minha respiração parou. Estávamos muito próximos,
O ar entre nós era elétrico e perigoso. Dante, devemos ir, disse ele, recuando abruptamente. Não quero me atrasar para o Ramos. Mas a maneira como ele olhou para mim antes de se virar, me disse que ele também sentia isso. Essa atração impossível que não fazia sentido algum. Eu estava me apaixonando por um criminoso e tinha exatamente 2 horas para decidir se iria salvá-lo ou destruí-lo. O advogado que Dante contratou parecia cobrar 1000 mas só para fazer contato visual. Thomas Keating tinha cabelos grisalhos, usava um terno impecável e exalava o tipo de confiança que vem de nunca perder um caso que realmente se importava em ganhar. Regra simples, disse ele no SUV, a caminho da delegacia. Responda apenas o que for perguntado. Sem elaborações, sem informações voluntárias. Se eu bater 2 vezes na mesa, pare de falar imediatamente. A detetive Ramos tentará ser sua amiga, mostrar simpatia por si e fazer-lhe pensar que ela é a única pessoa razoável na sala. Ela não é sua amiga. Ela está a construir um caso. Entendido? Entendido? Eu disse com as mãos a tremer no meu colo. Dante sentou-se à nossa frente, observando a cidade passar. Ele não tinha falado muito desde que saímos da cobertura, mas eu podia sentir a tensão emanando dele. Mais uma coisa, acrescentou Keating. Ela tentará separar-te do Sr. Russo. Ela fará-te pensar que ele está a controlar-te e a manipular-te. Ela oferecerá proteção, recursos e uma saída. Não aceite. Por quê? Porque o programa de proteção a testemunhas da polícia de Nova York é tão bom quanto os agentes designados para ele. Neste momento, metade do departamento está a soldo de alguém. Trocaria a proteção de Dante por um alvo pintado nas suas costas, com muito menos pessoas dispostas a impedir a bala. Isso é reconfortante, murmurei. É realista. Os olhos de Keating suavizaram-se ligeiramente. Sei que isto é assustador, Sr. Chen, mas está em boas mãos. Basta seguir as minhas instruções e vamos superar isto. A esquadra de Midtown South era exatamente como eu esperava. Havia luzes fluorescentes, pisos arranhados e o cheiro de café ruim e decisões ainda piores. A detetive Ramos encontrou-nos no átrio, os seus olhos perspicazes a observar tudo. Ela reparou nas minhas roupas emprestadas, no fato caro de Dante e na advogada, que provavelmente custou mais do que ela ganhou em 6 meses. Senhora Chen, obrigada por ter vindo. Ela era mais jovem do que eu esperava, talvez com cerca de 30 e poucos anos, com cabelo escuro penteado para trás, e exalava uma energia pragmática que provavelmente deixaria os criminosos nervosos. Sou a detetive Sarah Ramos. Gostaria de fazer algumas perguntas sobre o incidente no Aurelius. O meu cliente terá todo o prazer em cooperar, disse King suavemente. A boca de Ramos apertou-se. Claro, Sr. Russo, não sabia que se iria juntar a nós. Estou aqui para dar apoio moral, disse Dante com voz suave. A menos que isso seja um problema. De forma alguma, mas os olhos dela diziam o contrário. Por aqui, ela levou-nos para uma sala de entrevistas. Tinha paredes cinzentas, uma mesa de metal e cadeiras que já tinham visto melhores dias. Havia um espelho numa parede que era obviamente um vidro duplo. Keating sentou-se ao meu lado e Dante ficou no canto como uma sombra vigilante. Ramos colocou um gravador sobre a mesa. Para que conste, começou ela, esta é a detetive Sarah Ramos a entrevistar Cassandra Chen sobre o incidente no restaurante Aurélio na noite de inserir data. Ela indicou a data e a hora. Menina Chen estava a trabalhar naquela noite? Sim. E testemunhou o tiroteio? Sim. Pode explicar-me o que aconteceu desde o início? Olhei para Keating, que acenou ligeiramente com a cabeça. Eu estava a servir as mesas. Ouvi vidros a partir e pessoas a gritar. Alguém tinha disparado uma arma. A equipa de segurança do Sr. Russo reagiu. Era o caos. Antes do tiroteio, Ramos insistiu. Notou algo de anormal? O meu coração batia forte. Era o momento. Era o momento em que eu tinha de decidir se contava a verdade sobre o bilhete, Vivian e tudo o que tinha ouvido, ou se mentia a um detetive da polícia e apostava a minha vida na capacidade de Dante para me manter em segurança. Defina anormal, disse eu cuidadosamente. As pessoas estavam a observar o Sr. Russo. Comportamento estranho. Qualquer coisa que pudesse indicar que o tiroteio foi premeditado e não aleatório. A mão de Keating repousava sobre a mesa, pronta para bater. Aconteceu muito rápido, disse eu.
Não me lembro de muito além do vidro e dos gritos. Interessante. Ramos inclinou-se para a frente. De acordo com os depoimentos das testemunhas, estava na mesa do Sr. Russo quando o primeiro tiro foi disparado. É quase como se soubesse que isso iria acontecer. Tive sorte. Lugar errado, hora certa. Ou foi avisada. Os olhos dela fixaram-se nos meus. Menina Chen, investigo Dante Russo há 3 anos. Sei como a organização dele funciona. Sei que ele tem pessoas em todo o lado, em restaurantes, hotéis e escritórios municipais. Sei que ele usa civis para criar interferência quando as coisas ficam perigosas. Se ele a coagiu a protegê-lo? Não coagiu, disse eu. Então por que está aqui com o advogado dele em vez do meu? Porque está sentada com roupas emprestadas que claramente não lhe servem, parecendo que não dorme há dias? Porque testemunhei um evento traumático e o senhor Russo teve a gentileza de oferecer apoio. Apoio? Ramos riu amargamente. É assim que chamamos a isso, Sr. Chen? Sabe o que Dante Russo faz para ganhar a vida? Cadin bateu na mesa uma vez em sinal de aviso. Sei que ele é dono de vários negócios legítimos, disse eu. Ele também dirige uma das maiores organizações criminosas de Manhattan. Extorsão, lavagem de dinheiro, chantagem. Ele não é um homem bom, Cassandra. O que quer que ele lhe tenha dito e qualquer que seja a proteção que lhe tenha oferecido, tem um preço que não vai querer pagar. Está lá a acusar o meu cliente de alguma coisa? Perguntou King friamente. Porque se não estiver, terminamos aqui. Ainda não. Ramos tirou uma pasta e espalhou fotos sobre a mesa. Reconhece algum destes homens? Eram fotos de vigilância. Eram dos homens do restaurante, o do bar e os 3 perto da cozinha. Agora, estavam acompanhadas por fotos de fichamento policial mostrando hematomas, bandagens e outros ferimentos visíveis. Devo reconhecer? Perguntei. Todos eles estavam no Aurelius naquela noite. Todos estavam armados e alegaram ter sido contratados para fornecer segurança para uma festa privada. Exceto que não havia tal festa. Foi um ataque coordenado contra Dante Russo que de alguma forma falhou, porque, de acordo com várias testemunhas, uma empregada de mesa o empurrou para fora do caminho segundos antes do tiro ser disparado. A minha boca ficou seca. Então vou perguntar novamente, disse Ramos calmamente. Como é que soube que o tiro ia ser disparado? O silêncio prolongou-se. A mão de Hitting pairou sobre a mesa. Vi um reflexo, disse eu finalmente. Na janela parecia estranho. Reagi por instinto. Era o reflexo de um atirador furtivo a 15 andares de altura, do outro lado da rua. Ramos não escondeu o seu cepticismo. Espera que eu acredite nisso? Espero que acredite no que estou a dizer, que é a verdade. A verdade? Ela fechou a pasta. Deixe-me dizer-lhe o que acho que é a verdade. Acho que ouviu algo por acaso. Talvez de um membro da equipa, ou talvez de um hóspede. Acho que percebeu o que estava prestes a acontecer, por isso avisou o Russo. Agora ele mantém-no por perto. Não para o proteger, mas para garantir que não fala comigo. É uma teoria e tanto, disse Cading. Tem alguma prova para sustentá-la? Tenho uma empregada de mesa que de alguma forma sabia de um assassinato profissional antes de ele acontecer. Também tenho Dante Russo, que de repente está muito interessado no bem-estar dela. Também tenho 4 suspeitos feridos e uma mulher desaparecida. Vivian Castiano, namorada de Russo, que desapareceu na mesma noite. Ramos olhou para mim. Por acaso não sabe onde está a Sr. Castiano, pois não? Não, respondi com sinceridade. Conveniente, disse ela, levantando-se e andando de um lado para o outro atrás da sua cadeira. Eis o que posso oferecer-lhe, Sra. Chen. Proteção real, não do tipo que vem de um homem com um império criminoso e uma dúzia de inimigos. Proteção legal real para testemunhas. Terá uma nova identidade e uma nova cidade para recomeçar, e terá todos os recursos de que precisa. Tudo o que tem de fazer é contar-me o que viu e ouviu e o que Russo está a esconder. Olhei para Dante. Ele estava sentado, completamente imóvel, com uma expressão indecifrável, mas eu podia ver a tensão nos seus ombros e a forma como os seus dedos se curvavam ligeiramente contra a coxa. Ele contou-me esta manhã. Não me deves o teu silêncio, ele também disse, mas os Volkovs ainda vão querer-te morta. Agradeço a oferta, eu disse lentamente, mas não preciso de proteção contra o senhor Russo. Preciso de proteção contra as pessoas que tentaram matá-lo. E neste momento, ele é o único que está a oferecer isso. Eu odiava que fosse verdade.
Mas era. O maxilar de Ramos apertou-se. Estás a cometer um erro. Talvez, mas é um erro meu. Para que conste, King disse. A minha cliente respondeu às suas perguntas. A menos que a esteja a acusar de alguma coisa. Vamos embora. Ramon olhou para mim por um longo momento. E vi algo que poderia ser desapontamento ou respeito. Talvez ambos. Tudo bem, mas a senhora entregou-me um cartão de visita. Quando isto der errado, e vai dar, ligue-me, dia ou noite. Farei tudo o que puder para ajudar, mas só se ainda estiver viva para fazer a chamada. Não falamos até voltarmos para o SUV, afastando-nos da esquadra da polícia. Podias ter me entregue, disse Dante finalmente. Eu sei. Ramos estava a oferecer-te tudo o que precisavas. Segurança, recursos, um novo começo. Um novo começo no programa de proteção a testemunhas com um alvo nas minhas costas. Virei-me para olhar para ele. Tu mesmo disseste, metade do departamento está comprometido. Quanto tempo levaria para alguém vender a minha localização ao melhor comprador? Por que escolheste-me em vez disso? Eu escolhi a sobrevivência. Há uma diferença. Mas ambos sabíamos que isso não era totalmente verdade. Eu o escolhi não apenas porque ele era a opção mais segura, mas porque nas últimas 48 horas comecei a acreditar no homem por trás do monstro. O homem que fez omeletes para o meu irmão. O homem que me olhou com sinceridade às 3 da manhã e admitiu que estava demasiado envolvido para sair. O homem que ameaçou incendiar um império para me manter em segurança. Obrigado, disse ele baixinho. Não me agradeças ainda. Ainda temos de lidar com os vols. O telemóvel dele vibrou naquele momento. Ele verificou e um olhar perigoso passou pelo seu rosto. Mudança de planos, Marco. Leva-nos ao armazém no Cais 17. O que há no Cais 17? Perguntei. Vantagem. O armazém parecia algo saído de um filme. Tinha tetos altos e piso de betão, e havia um cheiro forte de sal e óleo no ar. Mas o homem amarrado a uma cadeira no meio dele era muito real. Alex Volkov estava ferido, furioso, e pela primeira vez desde que ouvi o seu nome, assustado. Eu não tinha visto todos os passos que levaram a isso, mas ouvi as partes importantes. Enquanto eu estava sentado numa sala de interrogatório, optando por não denunciar Dante, o seu pessoal estava a destruir a vida de Alexis. Contas offshore, dinheiro desviado da sua própria organização, transferências em nome de uma amante. Dante expôs tudo em poucas frases frias e deu-lhe uma escolha. Cancelar todos os contratos contra mim e o meu irmão e aceitar que tanto os federais como os seus chefes em Moscovo estavam prestes a vir atrás dele. Ou recusar e ver as provas chegarem às mesas que provavelmente o matariam. Alex cedeu. Claro que sim. Em poucos minutos, Marco estava a organizar denúncias anônimas e entregas de ficheiros por telefone, e o homem que ordenara o assassinato de Dante estava a caminhar para um futuro cheio de advogados, acusações e russos muito irritados. Quando voltamos à luz do dia, Alexevulov já não era o monstro no meu armário. Ele era uma presa, apanhada na teia de Dante. Devia ter parecido o fim, mas não foi. Vamos, ainda não terminamos. Terminamos o quê? Perguntei enquanto nos afastávamos do armazém. Vivian, o meu estômago revirou-se. Pensei que tivesses dito que ela estava morta para ti. Ela está, mas isso não significa que ela vai sair impune. Ele digitou algo no telemóvel. Ela está hospedada na casa da irmã, em Brooklyn. Marco está a vigiá-la desde ontem. Ela vai se encontrar com um repórter em 2 horas para vender a sua história de namorada abusada de um perigoso senhor do crime. Ela vai se pintar como vítima e a mim como monstro. Deixa. Quem se importa? Eu me importo. A voz dele endureceu. Porque a história dela vai incluir você. Você será a garçonete que ajudou o namorado dela a encontrá-la, a civil presa no fogo cruzado. Ela vai fazer você parecer minha cúmplice. De repente, não és apenas uma testemunha. És um alvo para todos os jornalistas e procuradores da cidade. Então, o que vais fazer? Vou oferecer-lhe um acordo. A casa da irmã de Vivian, em Park Slope, parecia segura e acolhedora. Havia plantas no parapeito da janela e fotos de família na parede. Mas o ar ficou pesado quando entramos. Vivian parou no meio do caminho, vestindo um roupão de seda e descalça, com uma taça de champanhe na mesa. Qualquer história que ela tivesse ensaiado para o repórter com quem se encontraria naquela tarde, desapareceu no momento em que Dante tocou no seu telemóvel
e reproduziu o áudio do banheiro de Aurélio. O clique dos seus saltos, a água a correr e ela a descrever calmamente a mesa, os homens em posição e o tiro certeiro junto ao copo. Ele não se preocupou com drama. Apenas expôs os termos com o mesmo tom cirúrgico que usara com Alexi. Aceite $500.000 e um bilhete só de ida para fora de Nova York. Assine um acordo de confidencialidade e desapareça. Caso contrário, ela poderia tentar vender a sua história de vítima e assistir àquela gravação. O rastro do pagamento dos Vulovs, juntamente com todos os detalhes desagradáveis da sua traição, chegaria à imprensa e ao gabinete do procurador público imediatamente. Ela virou-se para mim, com os olhos brilhantes e amargos. Perguntou se ele também me tinha ameaçado e se eu realmente acreditava que era mais do que uma ferramenta. Ela disse-me que este mundo me mastigaria e cuspiria alguém que eu não reconheceria. Encarei o seu olhar e disse, eu já mudei. Mudei-me para alguém que luta em vez de fugir, e estou bem com isso. Algumas assinaturas depois, Vivian Castiano tinha desaparecido oficialmente. Não era mais uma responsabilidade de Dante. Ela não era mais um problema meu. Apenas mais um fantasma deixando a cidade com uma mala cheia de dinheiro e um aviso que eu estava determinado a provar que estava errado. Dirigimos em silêncio por um tempo, vendo Brooklyn se transformar em Manhattan. A cidade que ambos amávamos e temíamos na mesma medida. Você não precisava me defender, Dante finalmente disse a Vivian. Eu não estava lá a defender-te. Estava a defender as minhas escolhas. Há alguma diferença? Ainda não decidi. Virei-me para olhar para ele. Diz-me uma coisa. Quando tudo isto acabar e os Volkovs forem resolvidos, Vivian tiver ido embora e a detetive Ramos tiver passado para o próximo caso, o que acontecerá comigo? E com Jake? Ele ficou em silêncio por um longo momento. Isso depende, disse ele finalmente. De quê? Do que queres que aconteça? O meu coração bateu forte. Estás a dar-me uma escolha. Estou a dar-te a mesma coisa que dei a Vivian. Um rompimento limpo, sem amarras. Um rompimento limpo, com recursos e sem amarras. Podes voltar para a tua vida, ou o que restou dela. Arranja um novo emprego e um novo apartamento e recomeça noutro lugar. Os últimos dias serão apenas uma história que contarás a ti mesma quando não conseguires dormir. Mas se não quiseres isso, então podes ficar. Os seus olhos encontraram os meus. Escuros, intensos e mais vulneráveis do que eu jamais os tinha visto. Ficas neste mundo, no meu mundo, sabendo exatamente o que isso custa e escolhendo assim mesmo. Mas Cassie, se ficares, não posso prometer que será seguro. Não posso prometer que não haverá mais ameaças, mais perigo ou mais noites como esta. Tudo o que posso prometer é que te protegerei com tudo o que tenho enquanto me deixares. Por quê? A pergunta saiu pouco acima de um sussurro. Por que importa se eu fico ou vou embora? Ele estendeu a mão por cima do banco e encontrou a minha, entrelaçando os dedos nos meus, como se eles pertencessem ali. Porque em algum momento entre então e agora, disse ele baixinho, deixaste de ser uma dívida que eu tinha e passaste a ser algo que eu não podia perder. O ar entre nós crepitava com tensão e possibilidade, e o peso de tudo o que ficou por dizer pairava no ar. Isso não é uma resposta, consegui dizer. Então, deixe-me ser claro. Ele inclinou-se para mais perto, a outra mão a subir para segurar o meu rosto, o polegar a roçar a minha maçã do rosto. Fique, Cassie, não porque ele está com medo, ou porque me deve, ou porque é a escolha segura. Fique porque quer. Fique porque sente esta coisa entre nós que não consigo nomear, mas que não consigo ignorar. Fica porque quando olho para ti, vejo a única pessoa em toda a cidade que olhou para mim e escolheu salvar-me em vez de vender-me. Dante, sei que estou a pedir demais. Sei que sou perigoso, quebrado e exatamente a pessoa errada para alguém como tu. Mas estou a pedir mesmo assim. A testa dele tocou a minha, e eu pude sentir a respiração dele e o cheiro da sua colônia. Eu podia sentir cada centímetro dele, todo controlado e tenso. Fica. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter escolhido a saída limpa, recomeçado e fugido para o mais longe que minhas pernas pudessem me levar. Em vez disso, eu o beijei. Não foi um beijo suave ou hesitante. 3 dias de medo,
Adrenalina e escolhas impossíveis explodiram nesse único momento, com a mão dele apertando meu cabelo e o outro braço envolvendo minha cintura. Apesar do ângulo estranho e da divisória, ele puxou-me para mais perto, enquanto Marco fingia cuidadosamente não existir no banco da frente. Quando finalmente nos separamos, ofegantes e trêmulos, os olhos de Dante estavam negros de desejo. "Isso é um sim?" perguntou ele com a voz áspera. "É um talvez", respondi. "Pergunta-me novamente quando o meu irmão não estiver à espera na tua cobertura e metade da cidade não estiver a tentar matar-nos." A sua boca curvou-se em algo que era quase um sorriso. "Posso trabalhar com um talvez." 2 semanas depois, o detetive Ramos ligou numa terça-feira à tarde, quando eu estava a sair do meu novo emprego numa livraria tranquila na vila. Pagava melhor do que o de Aurélio e vinha com significativamente menos tentativas de assassinato. "Senhora Chen, é o detetive Ramos." "Detetive, está tudo bem?" "Só queria atualizá-la. Alexei Vulov aceitou um acordo judicial, mínimo de 20 anos numa prisão de alta segurança. Em troca de não ser extraditado para a Rússia, ele revelou metade das operações do Brat. Acontece que eles o queriam ainda mais do que nós. Isso é uma boa notícia. É um encerramento para si. De qualquer forma, as ameaças foram neutralizadas. Pode voltar à sua vida." Olhei para a placa da livraria, depois para a rua onde sabia que ficava o prédio do Dante. 20 quarteirões e um mundo de distância. "Obrigada, detetive." "Senhora Chain", ela fez uma pausa. "Pelo que vale a pena", continuou, "acho que fez a escolha errada. Mas respeito que a tenha feito com os olhos abertos. Fique bem." Ela desligou antes que eu pudesse responder. Caminhei os 20 quarteirões em vez de apanhar o metro, pensando nas escolhas, nas consequências e na estranha reviravolta que a minha vida tinha dado. O Jake estava na sua nova escola privada, que o Dante tinha arranjado sem me consultar. Ele discutiu comigo no início, mas assim que viu a biblioteca e o laboratório de informática e percebeu que ninguém o tratava como mais um miúdo pobre de um bairro difícil, ficou convencido. A cobertura já não parecia uma prisão. Não parecia um lar, mas parecia algo próximo disso e possível. Dante estava na varanda quando cheguei. A cidade se estendia abaixo dele como se fosse sua. Talvez fosse mesmo. "Ramos ligou", disse eu, aproximando-me dele. "Vulov aceitou um acordo. Ouvi dizer que foram 20 anos. O Marco tem um contacto no gabinete do procurador." "Claro que tens." Encostei-me à grade. Ela disse que agora que a ameaça desapareceu, posso voltar à minha vida. "É verdade. Então posso ir embora, levar o Jake e encontrar um novo apartamento. Posso voltar a ser normal." "Tu podias." Ele virou-se para me olhar e eu vi a mesma vulnerabilidade que tinha visto no SUV há 2 semanas. Aquela que o fazia parecer menos um senhor do crime e mais um homem aterrorizado por desejar algo que não podia controlar. "Tu vais fazer isso?" pensei, lembrando-me da nota que tinha rabiscado num recibo. A escolha que fiz em uma fração de segundo mudou tudo sobre como passei os últimos 3 anos, mantendo a cabeça baixa, permanecendo invisível e apenas sobrevivendo. Pensei nas últimas 2 semanas, jantares com Dante e Jake, onde discutíamos sobre filmes. Manhãs em que Dante ensinava xadrez a Jake enquanto eu fingia não notar como ele era gentil com meu irmão. As noites em que Dante e eu ficávamos acordados até tarde, conversando sobre tudo e nada, até as luzes da cidade começarem a se apagar. "Não", eu disse, "não vou embora." 2 semanas atrás, eu estava a encher copos de água para pessoas que nunca souberam meu nome. Agora, o homem mais perigoso de Manhattan estava a olhar para mim como se eu fosse a única pessoa na sala. "Cassie", eu disse, "mas tenho condições." Levantei a mão. "Vou manter o meu emprego na livraria. Vou pagar o meu próprio aluguer, onde quer que acabemos por viver. O Jake termina a escola, mas estou envolvida em todas as decisões sobre o seu futuro. Se isto entre nós não resultar, ou se tornar demasiado perigoso, demasiado complicado ou demasiado para nós, deixas-nos ir. Sem amarras, sem ameaças e sem tornar impossível para mim ir embora. Combinado?" Ele puxou-me para perto, envolvendo-me com os braços como se tivesse medo que eu desaparecesse se o soltasse. "Mais alguma coisa?" "Sim", disse eu, olhando para ele. Este homem perigoso, complicado e impossível tinha se tornado meu de alguma forma. Sem mais segredos, sem mais coisas escondidas de mim. Ou estamos nisto juntos, ou não estamos nisto de todo.
Juntos, disse ele, e beijou-me. Desta vez foi diferente, mais suave e mais lento, como se tivéssemos todo o tempo do mundo, em vez dos breves momentos que tínhamos entre crises. As suas mãos emolduraram o meu rosto, os seus polegares acariciando o meu queixo. Quando ele se afastou, havia algo nos seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Amo-te, disse ele simplesmente. Não planeava, na verdade. Não queria, mas algures entre o bilhete e agora, tornaste-te a única coisa na minha vida pela qual eu queimaria toda a cidade para proteger. Fiquei sem fôlego. Isso é um pouco dramático. Sou uma pessoa dramática. Reparei nisso. Sorri. Também te amo. Mesmo que sejas perigoso, controlador e tomes decisões terríveis sobre quando ser honesto com as pessoas. Vou trabalhar nisso. É melhor que sim. Ele beijou-me novamente, e a cidade se espalhou abaixo de nós como uma promessa, perigosa, bonita e nossa. Eu salvei a vida de Dante Russo com um bilhete rabiscado num recibo. Mas talvez em todos os aspectos que importavam, ele tivesse salvado a minha.